Bom dia, galerinha do nono ano, professora Mariana de Biologia, né? E hoje eu vou fazer aqui com vocês a mesma coisa que eu fiz com a P1, né? Que eu dei uma explicadinha do que era pra gente fazer na P1, então hoje eu vou dar uma explicadinha do que é para vocês fazerem na P2, tá? Lembrando que essa prova está compreendendo o capítulo 8 e 9, tá? Que ele fala sobre organelas celulares, núcleo, né? Então vamos lá. Número 1. Observe a tabela a seguir e relacione as organelas à sua função ao lado. Então você tem aqui do lado as organelas celulares, né? Retículo endoplasmático, lisossomo, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, cloroplasto. Só. E você vai relacionar com a função de cada uma. Realiza a fotossíntese. Aí você vai lá e vai botar a letra correspondente à organela, tá? Bem facinho. Número 2. Cada célula é uma unidade viva que desempenha muitas funções necessárias à sobrevivência do indivíduo. Cada célula utiliza material para a liberação de energia, o crescimento e a reprodução. No citoplasma há estruturas menores, as organelas, como os lisossomos, os ribossomos e as mitocôndrias. Além das organelas, a célula possui um núcleo. Com base no texto acima, responda. Letra A. Das estruturas mencionadas, qual sintetiza a proteína? Dessas organelas que foram descritas aqui no nosso enunciado, né? Eu tenho aqui lisossomo, ribossomo, mitocôndria. Qual delas sintetiza a proteína? Você vai escrever ali. Qual é responsável pela hereditariedade? A gente tem 4 situações aí, né? Tá me falando lisossomos, ribossomos, mitocôndrias e o núcleo, né? Letra C. Qual é capaz de digerir e destruir organelas da própria célula? Vai escrever ali. E letra D. Qual organela libera energia a partir de nutrientes e oxigênio? Você vai escrever ali. Muito fácil, né? Molezinha. Número 3. Observe o esquema representativo de uma célula eucarionte animal. Identifique as estruturas numeradas e, em seguida, estabeleça a relação em ordem numérica crescente destas com a função que desempenha. Essa questão ficou um pouco confusa. O que vocês vão fazer aqui para ficar mais fácil? Olha só. Vocês têm aqui algumas partes numeradas, né, com números na célula, e aqui o nome dessas partes numeradas. Então, você vai pegar aqui e vai colocar os números certinhos para mim. Tá? Coloca o número aqui de acordo com o que está aqui na célula. E aqui do lado está a função. Você pode escrever aqui do lado para mim, ó, secreção celular. Escrever o nome da organela aqui do lado, tá? Porque fica mais fácil do que tá pedindo no enunciado, tá? Para ficar mais fácil para vocês, só numerem essa aqui de acordo com a célula, os números da célula, e aqui você escreva qual organela está responsável por cada função aqui. Tá? Vai ficar mais fácil. Pode escrever o nome dela todo, ao invés de numerar em ordem crescente, tá ok? Escreve o nomezinho aí. Quem tem a respiração aeróbica? Mitocôndria. Escreve mitocôndria aqui do lado, tá bom? Número 4. Quais organelas celulares são encontradas nas células vegetais e garantem a elas a capacidade de realizar fotossíntese? Qual é a organela específica das células vegetais que está relacionada à fotossíntese? Molezinha. 5. Quanto à posição do centrômero, os cromossomos representados abaixo são respectivamente. Aqui eu tenho o centrômero, né? De acordo com a posição dele, o cromossomo ele leva um nome diferente, né? Quando ele está realmente no centro, ele tem um nome. Quando ele está um pouquinho mais acima, ele tem outro nome, né? Então, respectivamente, 1 e 2 aí. Qual é o nome desses cromossomos? Você vai marcar aqui. Número 6. Quanto aos cromossomos sexuais X e Y, que no nosso cariótipo é o parzinho 23, né, o último par, podemos afirmar que... Aí você vai marcar a alternativa correta sobre os cromossomos sexuais X e Y. Lembrando que todo mundo herda um X da mãe, né? E se você herdar um X do pai, você fica XX, aí a mulher. Se você herdar um Y do pai, você fica X da mãe, Y do pai, você é um homem. Tá ok? Lembrando que eles não são cromossomos homólogos, ou seja, eles são diferentes, distintos, né? Eles não têm o mesmo tamanho. O Y é menor. Porque
como eu gravei num vídeo para vocês, o cromossomo Y, ele tem menos características do que o X, porque a mulher passa por algumas funções na vida que o homem não passa, né? Que é a menstruação, gestação, né? Ovulação, então o ciclo menstrual em si. Então o homem não passa por essa situação, então o cromossomo dele é um pouquinho mais reduzido. Número 7. Considerando a célula de um mamífero hipotético esquematizada com os seus cromossomos. Então, aqui está uma célula hipotética, né? É um exemplo. Com os cromossomos aqui, né? Aí está mostrando aqui um cromossomo X e Y. A célula representada pertence a um organismo do sexo, ó, X e Y. Você vai marcar aí. Acabei de falar, né? Na questão anterior. Número 8. O estudo do núcleo de uma célula é um tanto complexo, pois devemos levar em consideração o momento vital da célula. Se ela está em um período de divisão ou um período de interfase. Na interfase, a célula produz proteína e aumenta o tamanho do seu DNA, se duplica. A interfase é mais longa do que a divisão celular propriamente dita. Assinale a alternativa que indica todas as estruturas presentes no núcleo de uma célula eucarionte durante todo o processo de interfase. Tá? Então, você vai me dizer aí no processo de interfase quais são as estruturas que o núcleo vai ter. Tá? Só marcar a alternativa correta. Isso faz parte de mitose. Mitose e meiose, lá, quando vocês estudaram. Considere o esquema abaixo. Tenho pares de cromossomos aqui, né? E vocês podem ver aqui, ó, par de cromossomo 1, homólogos entre si, eles são iguais entre si, mas eles sofreram aqui uma perdazinha, ó, e passaram para outro cromossomo, outro par de cromossomo também teve uma trocazinha. Que tipo de mutação cromossômica é representada nesse caso? Tá? Duplicação, inversão, aí você vai marcar a alternativa correta aqui. Número 10. Sobre o núcleo da célula eucarionte, cite a definição de cromatina. Você vai me definir aí o que é cromatina. Você vai me definir a diferença entre eucromatina e heterocromatina e a função das histonas. Tá? Tudo isso foi falado num dos vídeos que eu gravei aí, também Dudu já deve ter falado para vocês. Tá ok, gente? A prova tá bem fácil, façam com bastante atenção, tá? Lembrando que a P1 já está disponível, né? Já era para estar sendo entregue a Gisele, quem não fez ainda, faça, coloque tudo em dia que isso está valendo nota, tá, galerinha? Ó, beijão para vocês, fiquem com Deus.